Nós vivemos num mundo onde se tem privilégios. Então, se você é conhecido de tal pessoa, você tem determinado privilégio. Se você tem determinada idade, você tem determinado privilégio. Se você é da família, não sei de quem, você tem determinado privilégio. Se você, e principalmente se você tem dinheiro, se você tem como investir aqui, ali, se você tem como pagar isto ou aquilo, então você tem determinado privilégio. Eu quero que você entenda que isso são realidades deste mundo, mas e com Deus? Com Deus, alguém tem algum privilégio? Nós podemos até nos perguntar, a Virgem Maria, a mãe dele, ela tinha algum privilégio por ser a mãe dele? Os amigos de Jesus, os parentes de Jesus, aquelas pessoas mais próximas, tinham privilégios por serem próximos a Jesus? Qual é o privilégio de quem está com Cristo? É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Eu já quero ler um texto de Santo Agostinho para você. Santo Agostinho diz, Maria cumpriu a vontade do Pai. Foi nisso que o Senhor a engrandeceu, não simplesmente por sua carne ter dado à luz, não simplesmente por sua carne ter dado à luz a carne do Filho de Deus. Quando ele disse, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, estava em essência dizendo, minha mãe, a quem chamaste de bem-aventurada, é bem-aventurada porque guarda a palavra de Deus, não porque a palavra se fez carne nela e habitou entre nós, mas porque ela guarda a própria palavra de Deus pela qual ela foi feita e que se fez carne nela. Que bonito. Santo Agostinho está dizendo assim, o maior privilégio de Maria não é que ela é a mãe de Jesus. Esse é um grande privilégio, com certeza, é uma grande graça, mas o maior privilégio de Maria, a maior bem-aventurança de Maria, é porque ela ouve a palavra de Deus e ela coloca em prática. Ela não só recebeu Jesus no seu ventre, mas ela acolheu a palavra do seu Filho na sua vida. Portanto, eu quero que você entenda o seguinte, o que eu já estou querendo dizer com essa meditação de hoje? Que para Deus conta os que ouvem a sua palavra e lhe obedecem. Estes são os maiores privilegiados. O privilégio no reino dos céus são destes, dos que ouvem a palavra e colocam em prática. Então com Deus não funciona, mas eu tenho muito dinheiro, com Deus não funciona, mas já fiz isso, mas já fiz aquilo, com Deus não funciona como acontece neste mundo, privilégios humanos, não, com Deus funciona o seguinte, quem é os que são mais privilegiados? Os privilegiados são os que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, são estes. Veja que Jesus está dando um privilégio gigante para aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Provavelmente, este grupo de pessoas que estavam ali naquele momento, naquela hora, são de fato pessoas que estavam ouvindo com o coração. Porque se não estivessem ouvindo com o coração, Jesus também não permaneceria no meio deles, como já aconteceu tantas vezes, pessoas que tinham um coração duro. Mas aqui eram pessoas que estavam ouvindo com o coração aberto a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Mas Jesus replicou, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam.
Abra também sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 38. Aqui está o grande privilégio de Maria. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está o maior privilégio de Maria. Ser mãe de Jesus, sem sombra de dúvida, um grande privilégio. Mas o maior privilégio de Maria é que ela cumpriu a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Abra por fim a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. E assim nós fechamos essa meditação com essa palavra tão importante. Quando eu escuto a palavra de Deus e não coloco ela em prática, eu estou me enganando a mim mesmo. A palavra de Deus pede para eu perdoar. Eu não perdoo, eu estou me enganando. A palavra de Deus pede para eu abandonar os vícios. E se eu não abandono, eu estou enganando a mim mesmo. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não se engane. Deus a gente não pode enganar. Essa palavra não pode, a gente não pode fingir que a gente não escutou. Não, quando você escuta essa palavra, é preciso você colocar em prática. E este é o nosso maior privilégio, poder escutar e colocar em prática essa palavra. Escreve aqui nos comentários, o maior privilégio é cumprir a vontade de Deus. Este é o maior privilégio. O maior privilégio é cumprir a vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.